Chegou a hora. Não podemos escapar dela. Quem deve declarar o Imposto de Renda 2025? Até que limite de ganhos recebidos em 2024 me obrigam a declarar o imposto de renda? Eu sou investidor. Quanto ou qual é o limite de ganhos em bolsa de valores que obriga ou que me obriga a prestar contas à Receita? Tenho imóveis e investimentos no exterior. Algo muda? Ou eu também sou obrigado a declarar ou fazer a declaração anual para a Receita Federal? Essas e outras questões nós vamos ver nesta aula de hoje. E tem mais. Nós vamos fazer o passo a passo aqui, mostrando a você como você mesmo pode fazer a sua declaração de imposto de renda. Então, vamos nessa! Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Controle Seu Money, um canal de educação financeira, porque aqui você aprende a controlar o seu dinheiro, a poupar todos os meses e a investir o pouco que consegue poupar. Eu sou Mano Grau e estou também com vocês nessa mesma jornada de poupador e investidor. Pois é, se você nunca declarou o seu imposto de renda, porque não se enquadrava, né, nos critérios da Receita, mas isso mudou desde 2024 para cá, então, né, você tem essa oportunidade aqui para aprender a fazer a sua declaração. Mas antes de tudo, nós nos perguntamos: quem é que deve declarar o imposto de renda 2025? Vamos ver se você se enquadra nisso? Vamos lá! Então, como você pode observar aí, todas as pessoas com rendimentos tributáveis recebidos de pessoas jurídicas e outros, tá certo? Acima de R$ 33.888 são obrigadas a declarar o imposto de renda. Pessoas com operações na Bolsa de Valores, operações acima de 40 mil, são obrigadas a declarar à Receita, tá certo? Ao leão, tá certo? Pessoas com receita bruta de atividade rural acima de 169.440 também são obrigadas a declarar. E tem mais. Pessoas com rendimentos isentos e exclusivos acima de 200 mil não podem fugir da Receita. Devem declarar também. E seguimos. Vamos seguir. Veja só. Pessoas que possuía até 31 de dezembro de 2024 um somatório de bens acima de R$ 800 mil precisa declarar. Não pode se esconder, não pode fugir da Receita, porque o leão vai lá e te pega. E mais aqui, a lei 147/54 determinou que a declaração deixou de ser mensal e passou a ser anual para quem tem rendimentos de imóveis e aplicações no exterior. Antes era cobrado mensalmente. Em 2024 não foram cobrados, né, os impostos, então, né, passam a ser cobrados e são obrigados a ser colocados nessa declaração de 2025
e vão ser tributados nessa declaração. Tá certo, pessoal? Então, isso aí é muito importante, né? Esses dados iniciais, introdutórios, são muito importantes para que você veja se encaixa nesses critérios obrigatórios aí apresentados pela Receita e passe a declarar o seu imposto, a prestar contas à Receita. Bem, dito isso, feito essa introdução, eu vou mostrar para você o passo a passo da declaração do imposto de renda, tá certo? Então, eu vou aqui para a página da minha declaração e vou mostrar o passo a passo para você, né, que está começando a fazer isso este ano, tá ok? E para quem já faz, é só um lembrete. Então, a primeira coisa, quando você abre lá a Receita, você precisa definir, tá certo? Definir se você vai fazer a declaração pré-preenchida ou não. Se você fizer a declaração pré-preenchida, você tem aí, essas pessoas têm aí uma prioridade, sobretudo se elas também, digamos, escolherem como forma de recebimento da restituição o Pix. E aí lá no finalzinho eu mostro para vocês. Então, entrou na página, né? Se você fez a declaração pré-preenchida, é automático. Quando você escolhe, a Receita, ela coloca na sua declaração todos os seus dados referentes ao ano anterior. Dados de ganho, não é? Seus números de sua última declaração, essas coisas todas, seu CPF, tudo, ela já coloca para você, tá certo? Então, isso é bem interessante, é uma mão na roda, né, para quem escolher essa forma. Eu mesmo escolho. Agora, é obrigado que você certifique-se de que as informações, né, baixadas pela declaração pré-preenchida estão de acordo, estão corretas. Se não tiver, você corrige rapidamente. Mas, normalmente, a Receita, ela não erra essas coisas, tá certo? Então, tem aí todos os dados. Identificação do contribuinte, tá certo? E aí vai mostrar qual é o tipo de declaração do ano, se é 2023, se é 2024, se é 2025. Eu estou pegando só um exemplo aqui, não é, para mostrar para vocês. O segundo passo é você determinar se você tem dependentes, né? E aí, se você tiver dependentes, você precisa apresentar a Receita. Por quê? Porque você tendo dependentes, né, isso vai ter um belo de um desconto, né, dependendo da quantidade de dependentes, um belo de um desconto, não é, na sua declaração. Isso é bem legal. Bem, se você tem bebês alimentandos, não é, crianças bem novas, entre outros aspectos, você também deve colocar aqui, e isso é muito importante, tá certo? Perfeito. Vamos lá. Em seguida, você entra nessa aba aqui dos rendimentos tributáveis recebidos de pessoas jurídicas, por você que é o titular. Então, se você trabalha no Estado, né, como eu, né, até o ano passado trabalhava, ou numa empresa privada, né, de qualquer setor da economia brasileira, a Receita, ela vai lá buscar esses dados de quanto você teve de ganhos e vai baixar aqui para você automaticamente. Então, não tem como você fugir disso. Ela vai dizer, ó, você ganhou tantos mil o ano passado da empresa Estado, da escola A, não é? Da fábrica B, etc. Ela vai mostrar para você aqui. Então, como vocês observam aqui, tá certo? Secretaria de Administração do Estado de Pernambuco, aí tem aqui o CNPJ, ela vai botar o valor dos rendimentos recebidos dessa pessoa jurídica, que é o Estado,
vai mostrar as contribuições previdenciárias, né, oficiais, o imposto de renda retido aqui na fonte, tá bom? O 13º salário e o imposto de renda sobre o 13º salário. Pronto. Isso aí é automático. Botou lá. É perfeito, tá certo? Aí você passa para a próxima aba. A próxima aba é rendimentos tributáveis recebidos de pessoas físicas e do exterior pelo titular. Se você não tem, não vai aparecer nada. Se você tiver, não tem como correr. A Receita vai botar isso aqui, né? Se você escolheu a pré-preenchida. Se não escolheu a pré-preenchida, você mesmo é obrigado a colocar. Porque se não colocar, a Receita vai descobrir, você vai ser multado, vai ser multada, tá certo? A próxima aba é rendimentos isentos e não tributáveis. E aí, pessoal, eu tenho uma lista aqui de vários rendimentos isentos. Então, assim, eu recebi muitos dividendos, né, de empresas, de várias empresas, não é? Das quais eu tenho ações na Bolsa de Valores. Então, esses rendimentos não são tributáveis. Se não são tributáveis, então, não é? Eles não vão cobrar nada de mim, mas eu preciso declarar, tá certo? Então, todos os lucros de dividendos recebidos, né, da Raizen, da Irani, da Lave, da Petrobras, da BB Seguridade, aqui do Banco do Brasil, da Taesa, do Banestes, do Banco Santander, da Companhia de Saneamento da Copasa, né? Da Companhia Siderúrgica Nacional, da Caixa, da Klabin, né? Da Nuinvest Corretora, da Itaúsa e tantas outras aqui, como vocês podem observar, eu precisei colocar, quer dizer, colocar manualmente, porque tem alguns dados desse aqui que a Receita não coloca. Então eu vou colocar passo a passo, tá certo? Obrigatoriamente. Pronto. Fiz isso aí. Aí passo para a próxima aba. A próxima aba é rendimentos sujeitos à tributação exclusiva. E quando a gente fala, não é, de rendimentos sujeitos à tributação exclusiva, eu estou falando de rendimentos de aplicações financeiras, tá certo? Então, tem alguns rendimentos que, como JCP, né, juros sobre capital próprio, entre outros, que precisam ser tributados, que são tributados e que precisam ser declarados também. Então, aqui eu tenho vários, como vocês podem observar, né, dessas empresas que eu também sou investidor, tá bom? E automaticamente, né, a Receita coloca alguns e outros você precisa complementar quando não ocorrerem, né, a baixa automática aqui pela Receita, né, pela declaração pré-preenchida. Então, fui lá, coloquei o que tinha que colocar, conferi sempre, não é, com os informes de rendimentos, né, da corretora pela qual invisto, do banco pelo qual invisto, os informes de rendimento dos bancos onde eu tenho contas. Fui lá para conferir, tá tudo ok, corrigi uma coisa aqui ou outra, fiz isso, fui adiante. Aí, mais uma aba, rendimentos tributados recebidos de pessoas jurídicas pelo titular com exigibilidade suspensa. Eu não tinha nada, certo? Exigibilidade suspensa. Eu não tinha nada em relação a isso, não coloquei, a Receita também não colocou, porque viu que eu não tenho nada com relação a isso. Aí vamos adiante. Rendimentos tributáveis de pessoas jurídicas recebidos e acumuladamente pelo titular. Também não tinha nada sobre isso, não coloquei. Mas se você tem, se você se enquadra, você deve colocar. Em alguns casos, a Receita já vai colocar ou baixar automaticamente. Em outros casos, você precisa dizer, não é, quais são esses rendimentos. Não esconda da Receita, porque a Receita descobre. Bom, depois,
fui para a aba Imposto Retido na Fonte. E aí, pessoal, o imposto retido na fonte, naturalmente, está sobretudo falando do imposto de renda retido lá na minha fonte de renda, que era o Estado. Então, como vocês podem observar aqui, ó, né, R$ 8.445,99 foram descontados lá na própria fonte. Tranquilo, a Receita já colocou aqui automaticamente para mim, perfeito. E aí vou seguir adiante. Pagamentos efetuados, mais uma aba. E aí eu botei aqui, ó, um curso que eu fiz na Estácio, curso de História. Né? Sou também licenciado em História. E aí eu coloquei, não é, esses dados. Aliás, a Receita colocou... Não, nesse caso aqui eu precisei colocar mesmo, né? Que é um comprovante que eu estudei e paguei durante algum tempo um valor. E aí, quando a gente coloca isso, isso vai ajudar um pouco nos descontos, né, com a educação lá na Receita. Bem, aí vamos adiante. Doações efetuadas. Bem, eu não fiz nenhuma doação a nenhuma empresa, a nenhuma instituição não governamental, enfim, não fiz, então isso ficou zerado. Mas se você é dono de uma empresa, né, se você é um grande, poderoso, né, investidor, e você fez, é bom colocar, porque a Receita vai considerar. Aí depois vamos para bens e direitos. Aqui, pessoal, vocês têm que dizer o que é que você tem de bens. E aí, ó, eu mostrei aqui, né? Mostrei aqui que eu tenho um apartamento, né, de 3 quartos, 3 banheiros, sala, cozinha, varanda, área de serviço, né? Esse apartamento tá aqui, né? E aí eu mostro o CEP tudo direitinho, digo que ele tem 72 metros quadrados, tá vendo aí? Vocês podem olhar, a matrícula é essa do apartamento lá, né? O cartório registra tudo direitinho, pá, né? A situação em 31/12 e em 31, né, de 12 do ano seguinte. Aí eu mostro aqui o valor, ele sempre permanece o mesmo, até porque eu não vendi, né? Eu não vendi, eu estou com um apartamento. Eu comprei esse apartamento por 122 mil, hoje ele vale em torno aí de 500, 600 mil reais, né? Mas eu não vendi, então eu não vou mudar esse valor aqui. Voltando, início, né? Aí volto para aqui. Aí, ó, o terreno que eu tenho, né? Eu também tenho que dizer. O carro que eu tenho que informar qual é o valor dele, o ano, essas coisas todas aí eu preciso. E também tenho que informar, né, as ações que eu tenho na minha carteira de investidor. Então aqui é bem especial para os investidores, né? Então, por exemplo, até o final do ano passado eu tinha 121 ações da Petrobras. E aí eu preciso declarar 121 ações emitidas pela Petróleo Brasileiro S.A., Código de Negociação PETR 4, preço médio de 28,46 e custo total de aquisição de 3.449,67. Cada detalhe você precisa declarar, tá certo, pessoal? Cada detalhezinho você precisa declarar. Em um ano, era só 673. No ano seguinte, aumentou o valor, né? Ela está lá na minha carteira, né? E essas ações hoje, acumuladas, têm esse valor aí. Pronto. Ok? Adiante. Vamos adiante. E todas as outras ações eu fui, então, declarando aqui. Tá vendo aqui? Todas. Tudo que eu ganhei, cada detalhezinho, eu preciso, sim, dizer para a Receita, né? Sem dúvidas nenhuma. Isso é muito importante, tá certo, pessoal? Bem, aqui tem dívida e ônus reais. Eu não tinha nenhuma, então não apareceu. Mas se você tiver, você precisa declarar. Espólio, também, mesma coisa, não tenho, né? Isso aí, passei adiante. Doações a partidos políticos, não fiz nenhuma.
Então não vai aparecer, tá ok? E aí, depois, né, de fazer todos esses passo a passo, aqui não precisou de nada, até porque eu também não tinha nada aqui em relação a importações, eu devo verificar, né, se tem alguma pendência, se eu esqueci alguma coisa, se está faltando alguma coisa. Se não tiver, né, ela vai mostrar que você não tem nenhuma pendência. Se você não tem nenhuma pendência, você vai, né, segue adiante. Então aqui, ó, atividades rurais. Se você tiver alguma coisa relativa a isso, você precisa declarar. Ganhos de capital, você precisa declarar, né? Renda variável, né? Tudo isso aqui, claro, entrou na minha declaração. Tá tudo aqui porque eu sou investidor. Cálculo do imposto e aí outras situações. E aí você vai, não é, no final de tudo aqui, escolher qual é a forma, se você vai fazer a declaração simplificada ou se você vai fazer o outro tipo que vai te cobrar imposto. Isso vai depender muito da sua situação. A maioria das minhas declarações são declarações simplificadas e eu sempre acabo recebendo, não é, uma restituição, tá certo? E aí, feito isso, pessoal, a gente vai e entrega a declaração, né? Aqui automaticamente, como vocês podem observar, nesse pontinho aqui, né? Entrega a declaração. Entregou a declaração, não é? Pronto, você está quito com a Receita, tá certo? Se você tiver pendências, a Receita não vai liberar a sua entrega enquanto você não resolver essas pendências, tá certo? E ela mesma avisa aqui. Então, é bem interessante, como vocês podem observar, é bem interessante. E você deve, né, se for possível, fazer a sua própria declaração, né? Hoje a internet está cheia de informações que podem te ajudar bastante. Mas se não for possível, né, procure aí o seu contador, a sua contadora e faça a declaração, tá certo? Eu estou aqui e também faço algumas declarações. Quem quiser passar suas declarações para mim, eu faço sem problema, né? Mas normalmente a gente indica uma pessoa, né, contadora, uma pessoa formada em contabilidade, uma empresa de contabilidade, tá certo? Então é isso aí, pessoal, que eu queria mostrar para vocês na aula de hoje e gostaria de concluir lembrando que, olha só, na hora da restituição, a Receita Federal ela vai priorizar, tá certo? Primeiro, quem fizer a declaração pré-preenchida e optar pelo recebimento através do Pix. E claro, pessoal, como sempre, pessoas idosas, né? Acima, se eu não me engano, de 60 anos, 65 anos, pessoas com deficiência, doentes graves e aqueles cuja maior fonte de renda seja o magistério. Essa é a realidade aí que a declaração de imposto de renda, né, propõe em 2025 para cada um de nós. Espero que vocês tenham aproveitado alguma coisa aqui, né? Reforço que continuo sendo associado à Amazon, tenho a minha loja, a Mano Shop, lá dentro da Amazon, e sim, vou estar sempre divulgando produtos da Amazon, né? Então não tenham medo de clicar nos links, porque você vai perceber que os links vão te levar lá para a loja dentro da Amazon, tá certo? Bem, também me aventuro como escritor e tenho aí 3 livros, não é? Divulgados na área de educação financeira, que é As Aventuras de Malu, A Moeda Mágica e As Crianças Sábias de Eudoria, o papel das mesadas na educação financeira de crianças e adolescentes e o livro mais recente, né, que eu lancei,
que é Laura e Tomás, uma história sobre amor e finanças, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da aula, aproveitado alguma coisa e até a próxima. Clica aí, pessoal. Me segue e compartilha essa aula. Valeu, obrigado!